Graças a Deus, mais uma live. Estamos aqui para mais uma boa conversa e vamos recebendo os queridos irmãos que vão chegando. São bem-vindos. A paz do Senhor. Quem está chegando aí, graças a Deus por este tempo que temos tirado para conversar e para estabelecer bons conceitos e relembrar coisas boas que nós temos nesses dias para aprimorar o nosso ensino, a nossa forma de servir a Deus. Vamos hoje receber o pastor. Mais uma live com ele, graças a Deus. Pastor Kleber, paz do Senhor. Pai do Senhor, Tudo tranquilo? tudo tranquilo, graças a Deus. Está me vendo? Tudo bem. Tô vendo. Deixa eu só colocar aqui o tema logo Tá. que a gente vai Eu conversar. não, eu não estou me vendo, mas tá enquadrado aí? Tá cortando algum pedaço? Não. Não, tá tranquilo. Dá Então para o povo vamos saber, embora. dá para o povo saber que é você. Tranquilo, tranquilo, então. Maravilha. Eu que vou me enquadrar melhor aqui. Muito bem. Bem, queridos irmãos, estão chegando mais irmãos. Olha aí, Daniel está conosco, Iris, irmã Lucineide, irmã Rod, Pai do Senhor, vários irmãos que estão aqui conosco. E são bem-vindos todos que conosco estão. É a última live dessa semana, né? Amanhã é sábado e dá uma folgazinha. No domingo tem a aula da EBD de 9h30 da manhã, mas na segunda nós já retornamos com todos os dias live. A próxima semana já está fechada a agenda de segunda a sexta, sendo que na segunda, duas delas eu vou participar como convidado e outras 3 eu estou convidando pessoas para conversar conosco e vai ser bênção também a próxima semana, como tem sido desde que iniciamos, né? Pastor Jonas Gomes está conosco também, irmã Lucineide, que bom tê-los aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, mas nem sempre nós nos atentamos para a importância desse tema. E o professor da EBD, o pregador, o pastor, todos precisam estar muito atentos a essa realidade que vamos falar sobre a aplicação do texto, a aplicação da lição, porque às vezes, pastor Kleber, é sempre muito bom recebê-lo, tê-lo aqui conosco para mais uma conversa. E às vezes eu dizia, tem o professor ou o aluno, vamos pensar, ele está ali para uma lição que ele vai ver, por exemplo, Davi e Golias, uma história muitíssimo conhecida, e aí ele escuta toda aquela história, como é que foi, Davi, Golias e toda a questão aí envolvida, e quando ele termina, parece que a ideia é assim, rapaz, Davi era gente boa, Golias se deu mal, e graças a Deus que isso foi há 3.000 anos atrás, e eu não tenho nada a ver com isso, porque é uma história que foi contada sobre alguém, ou até mesmo uma lição que foi, um conteúdo que foi repassado, mas como isso se transforma em algo prático para a vida do aluno, aí falta a aplicação. É isso mesmo, pastor Kleber? É verdade, pastor Clauber, Pai do Senhor e a todos os irmãos que estão nos acompanhando. É importantíssimo que nós entendamos que a educação cristã, ela tem como propósito a transformação de vidas. Isso. E só pode ter um impacto na vida de alguém, uma lição que seja apreendida. Então, a aplicação é importantíssima.
sendo que ela geralmente nem está pronta na lição, né? As nossas lições, essencialmente, elas não focam essa parte que é, na realidade, importantíssima. E se o professor simplesmente repassa aquele conteúdo, então aquele aluno muitas vezes não vai perceber onde, como aquilo deve impactar, mudar a sua vida. Então, a aplicação, que é a chave para isso aí, é muitíssimo importante. Alguém Eu vi, disse que a aplicação é a avenida que liga a cabeça ao coração. E muito que bem, se a verdade é um prego, a aplicação é o martelo que prega ela no coração. coisa boa. Muito bem, eu lembro de um congresso da CPAD que vi a professora Marlene Lefever, ela falando sobre uma aula de escola dominical, e a professora disse assim, que perguntou para os alunos o que é o que é, que tem um rabo, uma cauda comprida e peluda, dois dentes grandes e que gosta de roer madeira. Aí um aluno olhou para o outro e disse assim, eu estou achando parecido com um castor, mas como é escola dominical, então deve ser Jesus. Porque a ideia de que os nossos alunos às vezes têm uma coisa de pensar só que tudo que está falando ali é só espiritual, é só para quando a gente chegar no céu, e nem sempre percebem que estamos falando coisas para a nossa vida e que precisa ser praticada também. Pois é, e a questão espiritual, ela é importantíssima, porém, ela só é percebida em que ponto uma narrativa, por exemplo, do Antigo Testamento, vai trazer um impacto espiritual ou mudança para a minha vida, na hora que eu vou aplicar esse texto, né? É Perfeito. que a aplicação, ou as palavras, de uma forma em geral, elas têm uma intenção, mas a aplicação é que vai revelar essa intenção. Nem sempre os alunos vão compreender essa questão da intenção das palavras. Por Sozinhos conta, eles nem sempre chegam a esse, nem sempre chegam a esse resultado, né? exato, nem sempre chegam porque às vezes não tem a motivação correta ou não conseguem fazer aquela ponte, né? Normalmente, em determinadas situações, eles conseguem fazer uma aplicação direta, né? Por exemplo, se a mãe chega e diz, o almoço está na mesa, é só uma informação, né? Mas automaticamente a fome que está já fazendo ele sentir a necessidade do almoço, já liga uma coisa à outra. Opa, se o almoço está na mesa, então eu devo ir correndo para lá porque está na hora de comer. Mas se Se diz for, assim, e se for Davi aquele matou adolescente, Golias, e se for aquele adolescente que tem a boca nervosa, aí é que a coisa funciona ligeiro mesmo. aí vai rapidíssimo, rapidíssimo. Agora, quando diz assim, Davi matou Golias na unção de Deus, então a aplicação direta não é automática, né? Ou seja, ele não Sim, consegue muitas vezes fazer uma aplicação daquilo ali. Por isso que é necessário realmente que o professor esteja pronto para fazer essa aplicação. muito bem. E aí como é que começa isso? Primeiro que o professor, ele precisa encontrar as lições, encontrar o contexto daquela lição e saber que lições podemos extrair dali. Como é que ele vai fazer isso? Como é que o professor começa o processo de encontrar as lições para aplicar na vida do aluno? Bom, antes de mais nada, se a aplicação é uma avenida entre a mente e o coração, ele primeiro precisa encontrar a mente, né? Ou seja, ele entender o significado do texto, entender o que o texto quer dizer, porque enquanto a interpretação do texto, o entendimento da lição vai responder à pergunta o que isto quer dizer, o que esse texto quer dizer, a aplicação irá responder à pergunta o que este texto quer dizer para mim. Perfeito. Então, a aplicação vem da interpretação correta.
Sendo que a interpretação correta segue todos os passos da exegese, da contextualidade, tudo que o professor já deve saber sobre essa questão. Dizer, inclusive, que essa semana passada nós tivemos várias lives, na outra também, né? Então, quem está aqui entrando agora e começando agora a nos acompanhar, vai no meu canal lá do YouTube, tem uma live que fizemos com o pastor Esdras Bento, foi uma excelente live sobre Sim, interpretação bíblica, e tem 3 perfeito. lives que fizemos, eu e o pastor Kleber, sobre interpretação de tipos, interpretação de parábolas e interpretação de símbolos e figuras. Então, vão lá depois, né? Claro, agora não, que a gente está conversando, e vão ver esses vídeos que vão ajudar a entender o que é que nós estamos falando por interpretação. Como saber o que o texto está querendo dizer. Agora, aqui é outra coisa, é o que o texto está querendo dizer para mim, que aí vai trazer a aplicação. Isso. Enquanto a interpretação diz respeito ao intelecto, a aplicação vai dizer respeito ao caráter, à conduta. A primeira, a interpretação, está relacionada ao saber. E a segunda, a aplicação ao ser e ao fazer. Uma vez que eu sei isto que o texto está me dizendo, então agora, como isso vai mudar, impactar a minha vida? Então, o professor precisa olhar para o texto, para encontrar ali os princípios e fazer essa ponte, então, do terceiro, quarto, quinto, sexto século antes de Cristo ou oitavo século depois de Cristo para o século 21. Cabe ao professor trazer esse texto de lá para a nossa realidade a fim de aplicar ao aluno. E aí, assim, porque o aluno pode pensar, bom, foi uma luta de Davi, continuando com Davi, foi uma luta de Davi com um gigante, um cara de 3 metros de altura e tal. Hoje acho que nem tem gente desse tamanho, então a possibilidade de eu encontrar alguém desse tamanho e precisar acertar uma pedra na cabeça dele é mínima. Então, o que é que eu tenho a ver com essa história? Mas, na verdade, aquela luta de Davi com Golias foi única. Mas as lições que extraímos para a nossa vida é que precisam ser aprendidas a partir daí. É verdade, que a ideia, pastor Cláudio, é que o professor deve aplicar a verdade bíblica conforme a intenção da Bíblia. Qual é a grande intenção da Bíblia? O que é que a Bíblia pretende? A Bíblia não é um livro que traz histórias simplesmente, não é um livro de história mundial, não é um livro de informações culturais. A Bíblia tem basicamente 2 grandes propósitos para a sua mensagem, que é conhecermos a Deus e sermos transformados segundo a imagem de Deus para parecermos com Cristo. Esse é o grande propósito, os grandes propósitos da Bíblia. Então, a aplicação da lição deve ser aplicar o texto de acordo com essa que é a intenção da Bíblia. Conhecermos a Deus e sermos transformados em nosso caráter, em nossas atitudes e tudo mais, para estarmos mais próximos daquilo que Deus quer que nós sejamos. Se o professor tiver essas 2 realidades em mente, e olhar para o texto e perguntar como isso pode, então, alcançar os meus alunos nesses 2 pontos, ele já começou muito bem a pensar na aplicação do texto. Que aí, pastor Kleber, é preciso fazer uma distinção muito grande de dizer que, quando falamos de aplicação, você falou a palavra certa agora, o que aquele texto está querendo dizer, que isso nem de longe parece com alegorização, né? Porque às vezes alguém, na tentativa de fazer uma aplicação, vai trazer coisa que ele inventou sobre o texto e o que o texto nunca disse aquilo. É que a narrativa de Jael matando Císara, enterrando a cabeça dele, acertando a cabeça dele com uma estaca, é uma história, e as lições que nós podemos extrair daí não tem nada a ver com a estaca, nem com o martelo, ou não há nenhum sentido na estaca, nem no martelo, ou coisa parecida. Quer dizer, se você inventa
um significado para aplicar isso na vida das pessoas, e infelizmente é o que mais vemos hoje gente fazendo, na verdade você está inventando uma coisa que o texto nunca pretendeu dizer. Isso é perigosíssimo, né? Porque o nosso propósito é falar a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Na hora que eu digo que Deus está dizendo uma coisa que ele não está dizendo, isso me coloca na companhia de gente que a Bíblia não gosta, que são os falsos profetas, né? Isso. Eu estou dizendo, porque uma coisa simplesmente é eu fazer uma interpretação de um texto de Platão, Aristóteles, Shakespeare, qualquer camarada aí, dizer assim, não, aqui ele estava querendo dizer isso. Bom, se eu tiver errado, provavelmente o professor de literatura vai dar uma nota baixa, mas isso não traz uma consequência muito grande. Agora, quando eu digo Deus está querendo dizer isso, aí é uma coisa muito, muito séria, né? Porque eu tenho que falar a verdade de Deus conforme Deus realmente a falou. E a alegorização, geralmente, é porque o professor, em vez de buscar os princípios que ali estão, que muitas vezes são princípios simples, e nós vamos já ver algumas perguntas que devem ser feitas ao próprio texto, para dali extrair esses princípios, ele acha que aquilo é simples demais, e, portanto, ele começa a buscar uma verdade espiritual subtendida, ou que ele acha que deveria estar presente, porque senão o texto ficaria muito, muito pobre. Mas não pode ser feita assim a interpretação da palavra de Deus, porque a Bíblia não é uma charada, é uma revelação. Isso. Deus está falando conosco, às vezes nas coisas simples, mas não pode ser visto isso como, não, certamente tem alguma coisa escondida aqui que eu não estou enxergando, porque não pode ser simplesmente sobre uma pessoa conversando com outra, uma pessoa ajudando outra, uma pessoa confiando ou deixando de confiar. Não pode ser uma coisa tão simples, mas eu não posso olhar e ver outra coisa senão aquilo que o texto está me dizendo. O texto é quem vai regular, então, essa verdade a ser aplicada aos alunos. Isso. Então vamos lá. A gente tem uma lição. Vamos pegar a lição de domingo próximo da escola dominical. A lição de adultos, né, vai falar sobre libertos do pecado para uma vida nova em Cristo. E aí é o capítulo 2 da epístola aos Efésios. E aí como é que a gente começa, por onde a gente começa para fazer encontrar os princípios e valores que precisam ser aplicados nessa lição? Muito bem, então começamos, obviamente, como já falamos, com uma boa interpretação do texto. O texto, ele tem uma ideia central, ele está dentro aqui de uma epístola que tem também uma linha condutora do pensamento de Paulo, e eu vou enxergar isso para poder começar a aplicar. E normalmente eu vou para o texto, a minha ideia é construir então uma ponte, né, desde o texto até o século 21. Quando eu vou construir uma ponte, eu preciso conhecer bem as duas pontas, o texto e o aluno. Se eu conheço bem o texto, então eu procuro fazer uma boa exegese, uma boa interpretação do texto, eu vou saber o que eu vou aplicar. E se eu conheço o aluno, eu vou saber, então, o que eles já conhecem do texto, o que eles já conhecem das verdades aqui, para poder começar a fazer a aplicação. Não adianta eu começar falando de amartiologia, de cristologia, de textos, ou de expressões que eles não conhecem, se eu não tiver, então, esse primeiro contato com o aluno, né, já não é a primeira lição que eu vou dar, então eu conheço o que o aluno entende, talvez, sobre isso aqui. Se não, eu talvez tenha que esclarecer alguns termos, alguns conceitos. Mas eu olho para o texto e eu começo a fazer algumas perguntas, né? Eu começo a perguntar, por exemplo, o que o texto me diz sobre Deus? O que o texto me diz sobre Jesus? Eu olho para o texto e vejo, será que o texto tem algum mandamento já claro?
O texto de Efésios, capítulo 2 aqui, ele não tem nenhum mandamento nesses primeiros 10 versículos. Isso. Mas há alguma coisa que eu devo fazer, alguma atitude que o texto mostra que Deus aprova, ou alguma atitude que Deus desaprova no texto. Isso é muito interessante, porque às vezes nas narrativas nós não temos um mandamento, mas nós temos uma atitude de alguém que fica claro que Deus gostou ou que Deus não gostou. E como Deus não muda, o que ele gostou no século IV ou V antes de Cristo, ele continua gostando ou não gostando hoje. Então, se eu vejo ali algo sobre Deus, isso não mudou, Deus é o mesmo. Se eu vejo algo ali que Deus gostou, eu também posso entender que isso é o mesmo. Então eu olho, há uma ordenança, há um mandamento para fazer ou para não fazer alguma coisa, há uma atitude que Deus aprova ou desaprova, essas coisas eu vou investigando no texto. No texto de Efésios, eu tenho aqui uma grande lição sobre Deus e a graça de Deus, né? Quem Deus é, como Deus vê o pecado, e aí eu olho para o texto e já percebo que a Bíblia tem uma doutrina do homem absolutamente pessimista, o homem no pecado, mas tem uma doutrina de Deus absolutamente otimista. Isso. A graça Deus alcançou a todos. Deus é extraordinário, Deus ama, mesmo depois de fazer uma das mais pesadas declarações sobre o homem no pecado, um quadro terrível. O texto ainda diz que Deus, no entanto, ama esse homem, ama esse pecador, e aí então eu começo a ver que Deus, obviamente, desagrada demais quanto ao pecado, Deus não gosta do pecado, o pecado afasta o homem de Deus, o que me deve já pensar como Deus vê o pecado e como eu vejo o pecado, e aí, então, ver se a minha forma de ver o pecado está igual com a forma como Deus vê o pecado, né? O Deus que ama aí é plenamente revelado, então, se Deus ama dessa maneira e ama a mim, que atitude eu deveria ter com esse Deus que me ama, com esse Deus que é tão amoroso? O texto também diz que ele nos salvou pela graça para as boas obras. Isso. O que implica num serviço cristão, em alguma coisa que eu devo fazer. Aí eu tenho que me perguntar, eu estou fazendo essas obras? Que obras Deus esperaria que eu fizesse e será que eu estou fazendo? Então, eu começo a trazer o texto para a minha realidade, a realidade dos meus alunos, né? Que eu tenho que olhar para o texto e perguntar, há alguma meta para ser alcançada? Algum ponto que Deus quer que eu alcance? E aí nós vamos encontrar os princípios que devem ser aplicados à vida do aluno, fazer com que o aluno reflita sobre isso. Nós temos na lição e aí, perguntas. Pastor Kleber, também tem uma coisa muito importante, que às vezes a gente precisa fazer também a leitura da cultura da época, né? Ser livre ou ser preso na época do apóstolo Paulo, ou ser servo na época do apóstolo Paulo, não é a mesma coisa que ser livre ou ser servo hoje. Né? Porque se eu digo assim, olha, você foi liberto hoje, a gente pensa logo em quem? Em alguém que estava na penitenciária e foi solto. Enquanto que na época do apóstolo Paulo, se diz que alguém foi liberto, não necessariamente é porque ele estava preso na cadeia. É verdade. Então, esse contexto, né, para entender o que isso significou para o leitor original, o que isso significou para as pessoas que receberam aquele texto primeiramente, é o primeiro passo para entender o que o texto está querendo dizer. E depois, então, eu vou fazer a aplicação para o século XXI, nessa correspondência. Se para aquela pessoa significava isso e
e tinha esse tipo de sentimento, né, de alegria. Imagine uma pessoa que era escravo e agora foi tornado livre. Que tipo de sentimento ela teria para com a pessoa que o libertou, que a tornou livre? Então, esse tipo de aplicação que nós devemos pensar. A lição traz no final perguntas para refletir. Mas, na realidade, essas perguntas geralmente são, no máximo, para fixação do conteúdo, né? Segundo a lição, qual o conceito de morto em Efésios 2.1? Isso é um conceito interessante, porque morto, inclusive o comentarista fala de pensar num corpo inerte, mas quando a gente fala de morto na Bíblia, tem que pensar que a morte não é aniquilação, não é inatividade, é separação. Esse homem aqui não é um morto que não faz nada, é um morto que está plenamente ativo, só que no pecado, portanto ele não tem comunhão com Deus, né? Então são conceitos teológicos que na realidade o professor precisa buscar entender para poder explicar ao aluno. Mas depois de ver as perguntas aqui, na realidade as perguntas ajudam a refletir sobre o significado do texto, mas não sobre a sua aplicação para o aluno que está ali diante do professor. Porque não tem nenhuma pergunta dizendo assim, uma vez que você também era um pecador. Essa descrição aqui é uma descrição que faz jus a quem você era também antes de Cristo. Isso. O que você sente em relação ao pecado? Como você avalia que Deus vê o homem no pecado? Então, agora você foi salvo, foi liberto. Qual é a sua intenção diante desse Deus tão amoroso? Qual é o seu relacionamento com ele? Enfim, a aplicação precisa partir daí. Inclusive, pastor Kleber, nós temos em todas as lições uma coisa chamada verdade prática, mas às vezes nem é tão prática, né? Ela não aponta, nem sempre aponta para a aplicação. Na realidade, às vezes ela não é verdade e geralmente ela não é prática. Porque ela, às vezes, não está revelando realmente o que é a ideia central da lição e invariavelmente, ela não traz uma aplicação. A lição do próximo domingo diz, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Ok, isso é uma verdade, mas não é prática. Deveríamos dizer, uma vez que fomos libertos, agora nós devemos viver uma vida assim, assim. Agora nós devemos nos comportar desta maneira. Aí isso seria prático, porque a prática, na realidade, é quando você pega a lição e faz com que ela cause um impacto que transforme uma atitude, que mude a ação, o comportamento, o pensamento do aluno. Nós devemos sempre ensinar e pregar para impactar e transformar vidas, e não apenas para trazer uma informação. Você poderia dizer isso aqui e a pessoa ir embora e dizer que coisa maravilhosa essa visão que os cristãos têm de Deus e da sua graça, mas ele mesmo não ser impactado por esta graça, porque a verdade não foi aplicada ao seu coração. E nós temos a lição... Eu lembro de uma lição que nós estudamos que falava que Caim era do maligno. Caim foi rejeitado porque era do maligno. De fato, essa informação é bíblica. Mas aí o comentarista disse, olha, Caim era do maligno, como também era Hitler, como também era Herodes e Faraó. E aí eu fico pensando que o aluno pensou assim, graças a Deus, Jesus, eu tenho muita sorte, porque eu nem sou Herodes, nem Faraó, e nem Hitler, Caim. Então eu também não sou do time de Caim, graças a Deus que eu não tenho nada a ver com isso. Deixa que Tiago diz que se nós temos uma inveja que é facciosa, essa inveja é diabólica, ou seja, nós somos diabolos, né? Nós somos enganadores e fazemos parte desse time se nós temos um comportamento semelhante a esse. Se o professor não mostra que
Caim era do maligno e pode ser que o aluno também seja, aí lá ele vai ter uma satisfação muito grande, dizer graças a Deus que eu não sou do time de Caim, e talvez ele seja. Pois é, então, olhando para o texto, nós temos que aplicar essa verdade ao aluno. Na lição de jovens, nós temos aí uma lição confirmando o concerto, aí o trabalho é um pouquinho mais maior. complicado porque é narrativa, né? Isso, nós temos uma narrativa de Josué, né? E aí como aplicar essa ideia ao aluno. Então o texto fala de Josué capítulo 5, de Josué quando circuncidou o povo de Israel, depois que eles concluíram a jornada, entraram na terra, né? E também como eles celebraram a Páscoa. E agora, são dois eventos históricos aí, e 2 mandamentos para Israel. Nós não temos o mandamento nem de uma coisa nem de outra, né? Que se diz que eram estatutos perpétuos, mas é para Israel. Então, eu não vou dizer para o meu aluno ser circuncidado, nem celebrar a Páscoa judaica. E aí, como é que eu faço? Isso, e agora imagine como é que eu vou aplicar o conceito de circuncisão para as irmãs, né? Já complicou mais ainda. Já pensou quem vai dar aula na classe das irmãs para falar sobre circuncisão? Exato. Então, é importante olhar para a história que ali está, né? E, de novo, o texto tem algumas perguntas durante o texto. Tem um quadrinho chamado Pense, né? O primeiro pergunta assim: por que razão Deus permitiu a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem ser circuncidada no deserto? E se eu olhar para o texto, na realidade a minha resposta tinha que ser: não sei, o texto não fala sobre isso. Sim. Então eu não tenho essa resposta no texto. Veja que até no comentário há alguma informação, mas o texto não fala sobre o assunto, então a exploração deveria ser realmente da verdade que está no texto. Mas há uma ligação no texto aqui sobre a circuncisão com a entrada na aliança, né, um sinal da aliança, já fala da circuncisão no coração, e só num dos subsídios da lição do professor fala sobre o texto de Colossenses 2, onde faz uma ligação com o batismo, como um sinal externo de pertencer à aliança, né? Mas não houve uma ligação tão próxima aqui no texto que alguém pudesse fazer essa relação direta entre a circuncisão como sinal externo da aliança para a velha aliança, né, o judeu, e o batismo como um sinal externo da aliança para a nova aliança, para o crente em Jesus, que agora precisa, então, fazer essa conexão. O segundo Pense diz: por que Deus permitiu o povo passar 40 anos no deserto? Aí tem uma informação no texto que é para que aquela geração que foi incrédula passasse. O terceiro Pense é: qual a relação da Páscoa com o sacrifício de Cristo? Aí começa a fazer já a aplicação do segundo ponto, que é a Páscoa, né, e sua relação com a morte de Jesus. Ele diz que a Páscoa foi instituída, o Altíssimo estava anunciando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, viria ao mundo. Eu diria que anunciando é muito, talvez prenunciando ficasse melhor, porque não há nenhuma informação na Páscoa que Cristo morreria. Essa informação nós só temos no Novo Testamento, nós já estudamos sobre a interpretação dos tipos aqui, não é? E no final nós temos a hora da revisão, que são as perguntas para a fixação do texto. Mas, de novo, falta a aplicação. Se nós vamos entender sobre a circuncisão, precisamos entender o que ela significava na velha aliança, qual é o seu correspondente na nova aliança, e aí entender se o aluno faz essa relação, se ele compreende, e se ele já fez isso, se ele já tem essa aliança e esse sinal da aliança. Se a Páscoa tem um significado para a antiga aliança, eu tenho que entender qual é esse significado. A nossa Páscoa é diferente, né? O significado agora tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus e não com o Cordeiro
pascual e nada a ver com coelhinho nem coisa parecida, mas aí eu preciso também ver se o meu aluno compreende, se ele já aceitou a Jesus, se ele compreende que Jesus morreu em seu lugar, não é? Porque o conceito de substituição já estava presente ali na Páscoa e também na morte de Jesus. E aí essa aplicação, ou seja, como as verdades que estão nos textos se tornarão presentes na vida do aluno e que ele compreenda qual é a informação que vai trazer uma mudança para a sua vida, ou para ele checar as atitudes do seu coração, ou para ele ver se está enquadrado no que o texto está dizendo, isso é que tem que ser aplicado, do contrário ele vai embora apenas com a história de Josué. Lembrando aí, pastor Kleber, falando, por exemplo, sobre a questão da circuncisão, e nós falamos ainda há pouco sobre Davi e Golias, né? Davi, ele tem uma percepção exata do que isso significa, porque quando ele olha para Golias, que é alguém que é 5 vezes maior do que ele, se contar a altura e largura, mas ele diz assim, é um incircunciso filisteu. E aí ele faz a leitura que ele é circuncidado, portanto, como sinal da aliança, ele tem aliança com Deus e quer dizer que Deus está do lado dele. E o gigante é enorme, mas ele não tem aliança, ele é incircunciso, então se ele não tem aliança, Deus não está do lado dele. Ou seja, ele está frito, é eu e Deus contra ele e ele não tem a menor chance. É essa leitura que Davi vai fazer na ideia da aliança. Quer dizer, nós vamos trazer para a nossa vida não a circuncisão, mas a ideia de aliança que essa circuncisão trazia para aquele povo daquela época e entender o que é que a aliança que temos hoje com Deus por intermédio de Cristo vai trazer para a nossa vida e se estamos de fato aliançados com Ele. Perfeito. E aí pensar nas responsabilidades que essa aliança traz, a maneira como eu devo viver. Um circuncidado também tinha suas responsabilidades, sua forma de viver, uma vez que ele tinha uma aliança com Deus. Então, essas coisas que precisam ser pensadas. Agora, quando nós olhamos para as narrativas do Antigo Testamento, principalmente, nós temos que ter aí 2 enormes cuidados, 2 grandes cuidados para não fazer uma aplicação equivocada. Em primeiro lugar, é não dizermos assim, nós temos que ser como Davi, nós temos que agir como Josué, nós temos que ser como Abraão, porque, na realidade, o foco da Bíblia não são essas personagens humanas. Deus é o grande... Nós não vamos imitá-los, né? Deus é o grande herói das narrativas bíblicas. Então, em vez de olhar para Josué e dizer, tenho que ser como Josué, eu, na realidade, tenho que olhar para o que Deus representou para Josué, o que Deus fez com Josué, como Deus agiu com Josué, e pensar assim, se eu for obediente como Josué, Deus vai agir da mesma maneira comigo, Deus vai também fazer da mesma maneira, ou seja, o foco é Deus e o que ele faz e como ele age, e não o personagem humano, porque às vezes a gente vê tanta pregação, irmãos, vamos ser como Davi, vamos ser como Daniel, nós temos que ser como Salomão, até muitos cânticos infantis retratam essa ideia e isso pode trazer uma aplicação complicada, porque parece que o herói é o homem da narrativa, né? E a gente tem que sempre olhar para a narrativa bíblica e ver Deus como o herói. Então, em vez de pensar, vamos imitar esse homem, nós temos que olhar o que Deus está fazendo, como Deus age com o seu servo, com o obediente, com o que corresponde ao que ele quer. E aí, então, eu coloco Deus no centro. E outro grande... Só assim, pastor Kleber, é que o aluno vai entender que não é tarefa impossível para ele, porque ele ser como Davi, ser como Salomão, ser como Abraão, talvez ele visse como algo impossível. Agora, Deus ser na vida dele, como foi com Davi, como foi com Abraão, como foi com qualquer outro personagem, a isso o aluno não vai visualizar como sendo impossível, porque ele percebe que foi Deus quem fez e, portanto, ele continuará fazendo se nós formos alguém que entende os mesmos princípios.
Exato, porque às vezes até alguns cânticos infantis, né, diz que nós temos que ser valente como Sansão, herói como não sei quem, e cheio de graça como Abraão, e cheio de energia como, enfim, sabedoria de Salomão. Meu amigo, se você tivesse todas essas qualidades, você estava na Bíblia também e era provavelmente mais elevado do que o apóstolo Paulo, né? Isso. Na realidade, quer dizer, a questão não é essa. Não vamos olhar para as personagens. As personagens da Bíblia humanas são falhas. Elas, apesar das suas falhas, Deus usa, Deus abençoa, Deus dá graça, Deus faz muita coisa. Apesar, né? Nós poderíamos dizer que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e até de Jacó. Né? Isso. Inclusive de Jacó. Então, não olhando para as personagens como o foco, e sim para Deus. E outro ponto também que nós temos que fugir na aplicação é do legalismo. Porque também passa pela mesma situação. Agora, não olhando para as personagens, mas para as suas obras, pode parecer assim: se eu fizer isso, se eu agir dessa maneira, então Deus vai ter que também agir comigo assim, Deus vai ter que me recompensar assim, porque eu vou merecer, já que eu fiz, já que eu lutei, já que eu confiei, já que eu... Né? E o problema também é que aí o aluno pode ficar naquele velho dilema que geralmente quem confia nas obras tem. Será que já foi o suficiente? Eu já tenho sabedoria, confiança, firmeza, o suficiente para Deus fazer isso? Ou será que ainda não? Será que eu preciso um pouco mais para poder chegar no nível de Davi ou de Josué ou coisa desse tipo? E aí só então é que eu serei abençoado como ele foi, eu alcançarei o que ele alcançou. Então eu tenho que fugir do legalismo, ou seja, achar que é imitando aquelas obras que eu vou merecer, que eu vou alcançar, que então eu vou ter o que eles tiveram. Na verdade, eu preciso olhar realmente para o texto e ver se há alguma atitude que Deus quer que eu faça, que eu deixe de fazer. Se Deus não se agrada de uma coisa, ou se ele se agrada, mesmo que ele não diga faça ou deixa de fazer, mas eu estou entendendo que Deus quer a mudança da minha vida de acordo com o que ele está revelando ali na sua palavra. Mas eu não posso ver isso como sendo meritório. Se eu fizer isso, então eu vou merecer, eu vou alcançar, eu vou fazer, porque afinal de contas eu paguei o preço, eu ralei, eu jejuei, eu orei, eu fiz, então eu mereço. Isso é legalismo e nós não podemos confiar nisso aí, porque na realidade essa não é a mensagem da Bíblia, hora nenhuma. É verdade. E aí, no caso desse, tirando as lições que ele consegue extrair do texto, apontando para Deus e para Jesus Cristo, a graça de Deus, aí é que ele vai trazer para o aluno o que é que o aluno é desafiado a fazer através daquela lição. Porque a aplicação, ela tanto vai dizer o que fazer, como ela também pode dizer como fazer. Nós precisamos confiar mais em Deus, nós precisamos depender do Senhor, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, nós precisamos considerar o pecado como Deus considera, nós precisamos ser mais gratos a Deus, ok. Mas como eu faço isso? Às vezes o aluno também não tem uma aplicação prática disso, né? Eu vou ser mais grato a Deus. Como é que eu posso ser mais grato a Deus? Eu vou ser mais quebrantado, eu vou ser mais dependente. Como é que eu faço isso? Então o professor deve trazer também a aplicação não só de o que fazer, mas como fazer. E aí, obviamente, isso vai depender muito da classe que ele estiver trabalhando, né? Se ele disser assim, vamos fazer um jejum por mês de meia hora na classe das irmãs, talvez as irmãs digam assim, esse irmão não é crente não, isso aí eu faço... Está muito atrasado esse. Está muito desatualizado esse irmão, mas na classe dos adolescentes talvez isso já seja uma novidade, um desafio para ele, né? Fazer um jejum uma vez por mês, o que seja, enfim. As aplicações práticas de como fazer, agora cada classe tem a sua maneira de ver aquilo ali, o quebrantamento diante de Deus, a confiança, a dependência, não é exatamente a mesma coisa para um adolescente e para a classe de obreiros.
mas eu preciso olhar para o texto, ver o que ali está dito de princípios, trazer então uma aplicação para a vida do aluno, o que fazer, mudar nisto, melhorar nisto, ser mais desta maneira, me aproximar mais de Jesus dessa forma. Agora, como eu devo fazer isso? Então, o professor agora vai trabalhar essa questão, inclusive dependendo da classe, uma classe de adolescentes, uma classe de jovens, ele pode passar aí um desafio, né? Uma atividade para aquela semana, de alguém fazer uma das coisas que, inclusive, eles discutiram em sala de aula. Como é que a gente pode ser mais dependente de Deus? Mostrar mais dependência a Deus. E aí vão surgir diversas situações. Como é que eu posso mostrar mais grato a Deus pela salvação tão grande que Ele me deu aqui? Como é que eu posso, então, ser mais grato ao Senhor pela salvação que na Páscoa foi revelada? Imagine o garotinho que viu o cordeiro ser morto, mas escapou daquela morte certa ali. Que atitude ele deveria ter se ele pudesse agradecer? Então, ali vendo as formas práticas de fazer isso aí, o professor pode até trazer um desafio para a classe naquela semana, nos próximos dias, fazer uma coisa mais prática de aplicar aquilo ali na vida, no cotidiano, e aí sim, o aluno vai sair da sala de aula com uma ideia. O texto me ensinou isso significa que eu preciso ter tais e tais comportamentos, atitudes e tudo mais, e eu agora vou procurar fazer assim, agir dessa maneira, para poder estar de acordo com a palavra de Deus. Perfeito. E aí, assim, claro que o professor também precisa de entender que quem vai fazer a aplicação maior dessa lição na vida do aluno é o Espírito Santo de Deus que vai convencê-lo dessas questões. Mas é papel do professor dizer ao aluno essa questão. Claro, porque cada aluno vai ser impactado por aquela aplicação de forma diferente. Tem uns que já viviam algo semelhante. Tem outros que estavam muito distantes dessa realidade bíblica. Quem vai convencer esse aluno de forma mais interna, interior, é o Espírito Santo de Deus, que é quem faz esse papel. Mas cabe ao professor dar o norte, apresentar o caminho da vida prática do Evangelho, para que o aluno consiga perceber essa questão aí. É verdade. Na realidade, pastor Cláudio, nós vemos que o Espírito Santo, ele está presente e deve estar presente em todo o processo. Sim. Mas isso não exclui a aplicação, a dedicação, o esforço do professor. Então, quando ele começou a fazer a interpretação do texto, nós precisamos confiar no Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, para nos esclarecer, para nos fazer compreender. Agora, isso não faz com que o professor aplique erradamente a palavra do Salmo, abre a tua boca que eu encherei, e ele então esperar que o Espírito Santo lhe dê tudo, porque na realidade primeiro o salmista lá estava falando sobre o maná que Deus ia mandar, não tinha nada a ver sobre o entendimento, sobre o conhecimento, e depois ele vai ter que buscar o livro, buscar a enciclopédia, buscar os livros, os sites, fazer a sua pesquisa, ler, buscar entender aquele conceito, o que é a circuncisão, o que é o pecado, esclarecer termos, Às vezes a lição não esclarece muito o texto. Eu vi que a lição de jovens, o texto fala de opróbrio, e o comentarista continua falando de opróbrio diversas vezes, mas sem dúvida nenhuma, essa não é uma palavra comum. Então ele vai ter que buscar entender o que é isso para poder explicar. O Espírito Santo ajuda nesse processo, não tenha dúvida. É verdade. Agora, na hora de aplicar, da mesma maneira. Durante todas as lives que foram feitas aí, que falou de planejamento, praticamente todas as lives se falou de planejamento em todas as lives. Planejar a aula,
planejar como provocar interação, planejar como o aluno deve interagir, provocar isso de uma maneira planejada. Também o professor precisa planejar a aplicação. E aí, como é importante nessa hora a reflexão, a meditação, como ele vai buscar a aplicação primeiro desse texto na vida dele para conseguir aplicar na vida dos seus alunos. Não tenha dúvida. Aí o Espírito Santo é importantíssimo para nos ajudar a entender, mas é o tempo gasto meditando, refletindo, que vai fazer com que isso se torne vívido. E o professor entender se ele também... Travou um pouquinho. Dessa lição, dessa aula, né? Falhou um pouquinho. Diga de novo que falhou um pouquinho aqui, pelo menos para mim não chegou. Repete a frase. Tá. Não, se o professor não está vivendo aquilo que o texto diz, se ele meditou e viu que ele não está vivendo, então a palavra nós vai ser a mais usada nessa lição aí, porque ele também precisa aplicar essa verdade à sua vida. Na realidade, deveria aplicar antes para poder ter autoridade para aplicar. O santo é quem vai fazer aquela aplicação individualizada. Às vezes o professor vai falar sobre pecado, mas obviamente ele não sabe o pecado de cada um. Mas o Espírito Santo sabe e vai tocar, vai aplicar. Mas nessa hora de compreender qual a aplicação, ou seja, qual o princípio, ele deve envolver os alunos, porque os alunos ele vai vendo a percepção dos alunos sobre essa aplicação, né? Os próprios alunos vão vendo o que aquele princípio significa para ele, como ele pode aplicar aquilo, como ele pode viver, e o Espírito Santo, obviamente, vai estar nessa hora aí também, guiando, conduzindo, inclusive os alunos, né, e professor na busca desse entendimento e da aplicação disso para que eles saiam da classe não apenas com mais conhecimento, mas com o desejo realmente de ser mais crentes, mais dedicados, mais gratos, aplicarem aquela verdade para serem crentes melhores, ter um caráter transformado, moldado à imagem de Cristo. Exatamente. A irmã Débora está perguntando aqui, o professor entendeu o quê? Mas acho que foi na hora que falhou um pouco a sua fala, mas é entender quais os princípios, né? Se nós vimos, por exemplo, a questão da circuncisão, é claro que o aluno não vai ser circuncidado hoje, até porque ele não é judeu. Mas se o professor percebe o que a circuncisão representava naquela época, traz o que representa hoje, como isso funciona na vida, que tipo de aliança o aluno, o professor tem hoje com Deus em Cristo, e como essa aliança deve ser vista na vida do aluno, aí o professor vai falar sobre isso. O Espírito Santo vai mostrar ao aluno que nível de intensidade dessa aliança ele está vivendo ou não, para que ele possa entender profundamente como isso vai funcionar na vida dele. Perfeitamente. E as aplicações, né? O que uma pessoa que tinha uma aliança com Deus, que era revelada por meio da circuncisão, que tipo de benefício, que tipo de cuidado de Deus, que tipo de confiança ela tinha por causa desta aliança. E uma pessoa que está na aliança com Cristo, a mesma pergunta deve ser feita, e aí então, será que o aluno tem esse entendimento? Será que ele tem essa confiança? Será que ele entende que por estar numa aliança com Deus tem essa responsabilidade e tudo mais? Então, tem uma pessoa perguntando sobre a circuncisão do coração, o que significa? A ideia aí é que o tipo de compromisso, o tipo de aliança, o tipo de envolvimento que a circuncisão mostrava externamente, deveria haver interiormente. Não era cortar um pedacinho do coração, senão só os irmãos que já fizeram ponto de safena é que era circuncidado no coração. Exato. Mas interiorizar o que o exterior representava, ou seja, aquela aliança com Deus.
é que os judeus sempre tiveram um problema, ou, na verdade, os religiosos, de uma maneira em geral, têm sempre aquele problema de, muitas vezes, estar vivendo uma religiosidade apenas aparente. Isso. Ele pode estar na igreja, ele pode ser uma pessoa até envolvida com a igreja, mas o coração não está transformado, suas atitudes não estarem transformadas, e ele age dentro da igreja, às vezes com muito envolvimento, porém com um coração, um tipo de atitude mundana. E isso deveria mudar exatamente com a circuncisão do coração, ou seja, a interiorização do tipo de compromisso, de mudança de vida que o ato exterior da circuncisão representava. Perfeito. E isso é muito importante, pastor Kleber, porque assim, não dá para a gente sair de uma aula tendo tido uma excelente exposição e uma discussão sobre um tema muito importante da Bíblia, sem entender o que é que aquilo aplica na minha vida. Por isso que há muitos crentes que são crentes dentro da igreja, mas quando pisa na calçada parece que esqueceu tudo que o pastor ensinou, que o professor ensinou, e vão viver uma vida completamente diferente daquilo que acabaram de aprender. Porque faltou muitas vezes também ele entender que aquilo não era para Davi nem para Josué, era para ele também. Perfeito. Tem crente que parece que quando chega na calçada da igreja, o Espírito Santo baixa nele, pronto, aí ele é crente. Quando ele sai de volta, o Espírito Santo também vai embora e ele continua a vida normal, mas obviamente não é essa a ideia de um crente, de uma pessoa que realmente aplica os princípios bíblicos ao seu coração. Em toda a sua vida, em tudo que ela vive, ela precisa viver aqueles princípios. Então, entender esses princípios e aplicar a vida cotidiana, e não apenas a questão espiritual, ou seja, não apenas o comportamento na igreja, mas no trabalho, na escola, em tudo mais, é fundamental para que realmente a pessoa possa ter esse princípio no coração. Aí seria realmente a circuncisão no coração. Princípio guardado no coração, vivido, praticado durante a sua vida. Isso determinaria realmente uma pessoa que compreendeu e viveu o texto bíblico. Né? Há uma lição que Jesus traz importantíssima lá na parábola dos solos, né, chamada parábola do semeador, que o primeiro tipo de solo é um solo duro. Temos um minuto, acelere. Pois bem, e o alimento, a semente caiu ali e foi comida. E quando Jesus vai explicar, ele diz em Mateus, é aquele que não entendeu e, portanto, foi roubado. Ou seja, ele até teve contato com a semente, com a palavra, mas aquilo não foi interiorizado, ele não trouxe ao coração. Depois que chegou no coração... Ficou na superfície, né? Depois que chegou no coração, pode até ter espinho, outras coisas que perturbem, mas não pode mais ser roubada porque já foi interiorizado. Essa é a função da aplicação na lição que o professor tem que fazer. Perfeito. Pastor Kleber, como mais uma vez, muitíssimo obrigado, foi muito bom e creio que muito esclarecedor para todos que nos acompanharam aqui, que nós precisamos entender e praticar a aplicação da lição, que às vezes, infelizmente, no material que temos, nem sempre ela está apresentada, até porque realmente é complicado, porque cada classe vai ter uma visão diferente dessa aplicação, né? Ou o professor vai visualizar diferente, mas é algo que nós precisamos fazer e não podemos sair de sala de aula sem que isso aconteça. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É um prazer e que Deus aplique essa verdade de hoje, né, ao coração de cada professor. Quando nós ensinamos esse tipo de procedimento nos sermões, dizemos que o sermão pode ser concluído com uma oração que traga um compromisso disso. A classe também pode reservar uns minutinhos no final para fazer uma oração se comprometendo com essas mudanças que a aplicação requer, e isso é muito importante. Muito obrigado aos amados irmãos que nos acompanham. Pastor Cláudio, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, Pastor Kleber, a todos os irmãos que nos acompanham. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Lembrando que as lives são salvas, estão disponibilizadas no meu canal no YouTube e que
Os irmãos podem assistir lá todas as lives, que essa já é a terceira semana, fechando a quarta semana que estamos realizando lives. Na próxima semana, de segunda a sexta, teremos lives também e os irmãos podem nos acompanhar. Deus abençoe a todos, tenham um final de semana abençoado, pastor Kleber também, e vamos continuar buscando crescer para fazer o melhor para o Senhor, aproveitando esse momento que estamos em isolamento para nos tornar mais capacitados na obra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.